Fala aí, minha galerinha, como é que vocês estão? Sou o professor Harrison dos Santos, uma satisfação imensa estar falando aqui para vocês. Hoje a gente vai dar início a mais um conteúdo, que é o absolutismo e o mercantilismo. Vamos nessa? Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre as características desse Estado moderno, que é o Estado absolutista, a gente precisa saber como é que ele surgiu, onde é que ele foi gestado. Então, o surgimento desse Estado moderno e absolutista vai começar quando o feudalismo começa a entrar em crise. Por que o feudalismo vai começar a entrar em crise? Ele não vai mais suportar aquele comércio que estava existindo. A vida urbana era cada vez mais comum, a prática do comércio era cada vez mais cotidiana. Então, o feudalismo vai começar a entrar em declínio. Ele não vai suportar esse organismo que estava surgindo. Além do mais, vai ser durante essa crise do feudalismo que a gente vai ter a ascensão da burguesia. São o início aí dos capitalistas, relacionados também ao comércio. E eles queriam ter uma maior autonomia, queriam enriquecer mais. E eles achavam que centralizando o poder na mão do rei, ele iria conseguir tal feito. E o rei? Onde é que o rei ficava em tudo isso aí? O rei estava esquecido. Muito esquecido. Por que o rei estava esquecido? Recordam-se que nessa época da Idade Média, o poder era um poder descentralizado, não estava centralizado. A gente tinha aí o processo de suzerano e vassalo, que é de concessão de terras. Então eram muitas terras. Então o rei não tinha um controle sobre esse organismo. Então, a partir de uma união aí entre a burguesia e o rei vai começar cada vez mais a se tornar uma figura aí que está nascendo, tentando centralizar o poder na sua mão. Então, o rei vai começar a passar a ser soberano. Ele está sob o controle. Iremos dar início aí agora a um tipo de governo que vai se chamar monarquia absolutista. Se vocês observarem nessa imagem que eu coloquei para vocês, esse daí é um dos reis absolutistas mais conhecidos na história, que é o rei Luís XIV, autor de uma das grandes frases assim que ficou conhecida na história também, que é: o Estado sou eu. Nessa frase ele diz absolutamente o que era um Estado absolutista, que estava na mão, controle mesmo era do rei. Quando ele diz isso, o cara falou: o Estado sou eu. Ele controla tudo. A gente tem uma citação aqui também, coloquei para vocês, de um filósofo que é a favor desse Estado absolutista, que é o Nicolau Maquiavel. Vamos ver aí o que ele fala nessa frase. Chegamos assim à questão de saber se é melhor ser amado do que temido. A resposta é que seria desejável ser, ao mesmo tempo, amado e temido. Mas que, como tal combinação é difícil, é muito mais seguro ser temido se for preciso optar. Era isso que acontecia nesse Estado absolutista. O rei soberano era temido por todos. Todas as pessoas tinham medo desse rei, se curvavam diante dele. Eles não queriam morrer. Creio aqui que ninguém quer morrer. Então, a gente vai ter aí esse temor das pessoas em relação ao rei. Vamos lá, outras características aí desse Estado absolutista que está em gestação, sendo formado. Agora a gente vai ter a criação de um exército nacional. Exército antes, que era uma cavalaria, pertencia aos feudos, não era algo do Estado, vai ficar de lado. Não, deixa isso de lado, a gente vai usar agora um exército nacional. A gente vai ter agora a pólvora aí revolucionando, a utilização de armas, você saindo então daquelas espadinhas e escudinhos, não. A partir de agora o negócio é mais bélico, é mais tiro. A pólvora está em ascensão também nessa época. Então a gente vai ter agora a criação de um exército nacional, muito ligado então ao poder desse rei. Então o rei vai se tornar cada vez mais autoritário. Ele está controlando as pessoas, sejam em sua casa, seja fora de sua casa, seja na esfera pública ou numa esfera privada. Além do mais, como ele está controlando o território e as pessoas, vai haver agora também a padronização da moeda. Se antes cada local tinha um tipo de moeda, nessa região em que eu sou rei, a gente só vai usar esse tipo de moeda. Não é para usar o tipo de moeda. A moeda é
com o meu rostinho mesmo, a moeda é essa daí, não vai usar outra não. Então era esse o pensamento aí. Vamos lá, outra coisa que acontece nesse estado absolutista, no estado moderno, vai ser a cobrança de impostos. Então cada vez mais imposto. O que é imposto? É uma pessoa pagar para usufruir de alguma coisa. Por exemplo, você tem educação porque você paga imposto. Você tem um hospital para você porque você paga imposto. Você tem a rua asfaltada aí porque você paga imposto. Então essa é a finalidade do imposto. Brasil, que cobra altos impostos, era para a gente ter tudo isso. Infelizmente a gente não tem. Enfim, continuando. A gente percebe que tudo que eu falei aí tá dando o quê? Uma gestação a um estado absolutista. Um estado onde o rei está passando cada vez mais a controlar isso que está acontecendo. E outra coisa, vai começar a se confundir o público do privado. A gente vai chamar isso de patrimonialismo. Porque o rei, como eu citei aqui já nesse vídeo, ele não manda mais somente no que é público. Ele manda também agora no privado. Se você está dentro da sua casa, você tem que obedecer mesmo assim o rei. Se você está na rua, você também vai obedecer o rei. Em todos os quesitos, você deve, então, obedecer o rei. Então, o poder real está acima de tudo e de todos. É ele quem controla. Então, não se esqueça, uma das principais características desse Estado absolutista é isso. O poder real, que é o poder do rei, está acima de todos, de todas as pessoas e de todos os poderes. Ele quem vai controlar até a hora que você vai ao banheiro, cara. Até a hora que você vai comer, quantas vezes você vai comer no dia, é o rei que vai controlar. E ele não quer saber disso. Ele controla. Então é assim que vai acontecer. Então, por conta dessa crise do feudalismo também, voltando mais para o começo da aula, a gente vai ter aí os nobres se tornando cada vez mais esquecidos na sociedade. Então eles vão começar a entrar aos poucos nesse relacionamento com o rei. O rei que, no seu início, começa a trazer para perto as pessoas que são parentes deles e que vai apoiar as atitudes que eles estão tomando. Agora a gente vai ter também alguns nobres começando a entrar nesse círculo, mas entrando de forma bajuladora. Ele vai entrar lá, ficar bajulando o rei para conseguir um territóriozinho ali, alguma coisinha aqui. Então ele entra mais para poder bajular esse rei. Então vamos lá, a gente vai ter alguns pensadores e alguns teóricos aí desses regimes absolutistas. Que teóricos absolutistas vão ser esses? Teórico absolutista não, tá? Teórico sobre o pensamento absolutista, sobre o governo absolutista. A gente vai ter dos seus primeiros aí, que é o Nicolau Maquiavel, autor da obra O Príncipe. E nessa obra ele dizia basicamente como é que um rei deveria governar, como deveria ser imposto tudo que ele deveria fazer. Então é uma obra aí que fala basicamente como é que o rei deve agir diante do Estado e diante dos súditos. Nós devemos ter também aí o Hobbes com a obra O Leviatã, uma obra muito importante também que vai falar sobre esse regime absolutista e na sua obra ele vai apoiar esse regime absolutista também. Outros dois teóricos aí desse regime será o Jean Baudin e o Jacques Bousset. Jean Baudin, ator da obra A República, também é uma obra em que vai dizer que o rei deveria governar assim porque ele recebeu esse dom. Então ele vai também apoiar esse regime absolutista. Nós iremos ter também o Jacques Bousseau, outro cara que também apoia o regime absolutista. Esse cara falava até que o rei, ele é assim, ele é rei, ele é absoluto, porque ele recebeu o dom divino. Foi Deus que quis que ele fosse, assim. Então, por isso ele deveria ser o rei e governar dessa forma. Agora, uma atividadezinha aqui pra gente fazer com o nosso incrível Homem de Ferro aqui, Tony Stark, observando tudo que a gente está fazendo. Então vamos lá, verificando o que nós aprendemos na aula de hoje. Quando se estuda o absolutismo monárquico, é frequente vermos a frase que eu citei no começo da aula. O Estado sou eu, proferida pelo rei Sol Luís XIV. É correto dizer que essa frase, vamos lá, vamos ler as alternativas aí, depois eu digo a correta. Alternativa A, torna patente o uso do simbolismo solar, característico da maçonaria francesa. E aí, alguma vez nessa aula de hoje a gente falou sobre maçonaria?
Vamos continuar. Explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da soberania e do poder. E aí, vocês acham que é isso? Letra C. Explica o Estado francês da época erroneamente, já que o rei não governava de fato. É um pouquinho engraçado aí. Vocês concordam com isso? Eu acredito que a partir da aula de hoje vocês não vão concordar com isso. Vai perceber que essa alternativa está muito errada, muito mesmo. Letra D. Foi proferida após Luís XIV ter vencido a Revolução Puritana e o exército de Cromwell, de Oliver Cromwell. Não, cara. Isso daí é totalmente diferente do que pertence a Luís XIV. Revolução Puritana e o exército de Cromwell vai ser algo lá da Inglaterra. Não deixa de lado aí, tá errado. Foi proferida após Luís XIV ter vencido a Guerra das Duas Rosas. Também outro conteúdo relacionado à Inglaterra. Então a única alternativa que nos sobra, como sendo correta, é a letra B. B de bola. Bola que a gente joga futebol. Então, explicita o conteúdo do absolutismo, no qual o rei é a fonte da soberania e do poder. O Estado sou eu. Eu controlo tudo isso. E Luís XIV está pedindo para eu finalizar essa aula. Então eu vou finalizar porque eu não quero morrer. Tchau!